Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SupraCast. Eu sou Marco Antônio, sou fellow de hemodinâmica do segundo ano aqui da USP de Ribeirão Preto e hoje estou com meus amigos que eu quase nem vejo, Dr. Rafael Rocha. Fala Marcão, tudo bem? Hoje a gente tá em casa, hein? E Dr. Tiago. Fala Marcão, fala Rafa, e aí pessoal, como é que vocês estão? Tô aqui essa semana de novo. A gente tá Isso colocando aí. o Tiaguinho para trabalhar, hein? É isso aí. E hoje a gente vai falar de um procedimento que a gente gosta muito, né? Que a gente tem bastante contato aqui na nossa residência, né? Inclusive nós três entramos juntos, né? Bastante vezes nesses procedimentos. Que é falar um pouquinho sobre TAV, né? A gente Exatamente. vai, nesse episódio, tentar falar de um modo bem abrangente, citar os principais pontos e explicar o que o clínico precisa saber sobre esse procedimento tão importante aí que tem revolucionado a cardiologia nas últimas décadas, né? Perfeito. E aí, Rafa, você tem um desafio aí pra gente? Vamos lá, Marco. Então, o desafio de hoje é o seguinte. A gente tem um paciente, então, com uma estenose aórtica, com ventrículo bastante hipertrófico, com septo sigmoide, que está evoluindo com choque hemodinâmico após o implante da prótese. Foi descartado tamponamento cardíaco, sangramento, um choque hipovolêmico ali por sangramento, descartado dissecção de aorta ou até mesmo oclusão coronariana. O que está acontecendo com esse paciente? Qual é a causa do choque desse paciente? Bacana, hein? Isso aí é muito legal esse caso e a gente vê acontecer às vezes. Vamos para o episódio? Bora lá. Bora lá. Então, pessoal, dando início de fato aí ao nosso episódio, né? Relembrar, o TAV é o implante percutâneo de prótese valvar aórtica, né? De alternativa, é um procedimento que tornou-se aí padrão ouro em muitos cenários, né, dentro do contexto da estenose aórtica, que é a principal indicação. A gente tem um episódio super bacana, né, a gente fala de maneira mais aprofundada, mas só para a gente relembrar daquela fisiopatologia, né? Então, aqui é a estenose aórtica degenerativa calcífica, que é aquele processo de envelhecimento do paciente, onde vai ter uma maior calcificação, aquele progressivo, ou seja, são pacientes mais idosos que têm em comum os mesmos fatores de risco da aterosclerose, né? E aí isso, ao longo do tempo, vai acabar levando a uma sobrecarga de pressão, uma hipertrofia ventricular concêntrica, aumento do gradiente transvalvar e que vai gerar os sintomas decorrentes de toda essa alteração cardíaca, né? E os sintomas clássicos, como a gente conhece, da angina, síncope e de dispneia, que inclusive tem aquela curva muito famosa que o professor Braunwald também ajudou a constituir, né? Inclusive fica aqui uma menção honrosa, né, para ele, que o pai da cardiologia moderna, que veio a falecer recentemente, mas que mostra que o paciente sintomático tem uma sobrevida muito pequena, né? E por isso a gente precisa intervir nesses pacientes que têm uma estenose aórtica importante ou sintomática, né? Isso aí, Marcão. Eu acho que muito bom você relembrar, né, um pouco aí dessas questões de fisiopatologia. A gente tem um episódio que ficou sensacional sobre estenose aórtica. A gente comentou no último episódio de válvula aórtica bicúspide. A gente comenta aqui de novo. A gente convida os nossos ouvintes a ir ouvir. É o episódio 9, foi com o Dr. Gustavo Volpe, que a gente lá, de fato, revisa toda achados de exame físico, achados de eletro, tudo sobre a estenose aórtica, mas aqui vale a pena a gente citar algumas coisas para estar na mesma página, né? O que é uma estenose aórtica importante, uma estenose aórtica severa, uma estenose aórtica acentuada, são todos nomes aí sinônimos, né? Para a gente falar de que é uma válvula doente. Os critérios clássicos, a gente usa valores do ecocardiograma, então é o exame complementar mais importante. Primeiro, área valvar. A área valvar ela é menor que 1 centímetros quadrados, ou se eu for indexar pela superfície corpórea, 0,6. Os critérios ali de avaliação de fluxo, eu tenho a velocidade de pico
pelo Doppler ali na válvula aórtica. O corte é 4 metros por segundo, então maior ou igual a 4 é um critério de estenose acentuada. E o gradiente médio, um valor super importante para a gente, a diferença média de pressão entre o ventrículo e a aorta, ou seja, o grau de obstrução que a válvula está causando. O gradiente médio de corte é 40. Então, se eu tenho uma válvula com velocidade de pico maior ou igual a 4, gradiente médio maior ou igual a 40 e uma área valvar menor que 1 ou 0,6 indexada, eu tenho uma estenose aórtica acentuada. Na presença desse quadro clínico aí, de angina, síncope e dispneia, está indicada a nossa abordagem, né? Lembrar aqui também, só de passagem, que essa estenose aórtica com todos esses critérios a gente chama de estenose aórtica clássica. Mas a gente tem algumas variações. Inclusive, nas indicações, a gente vai citar alguns outros detalhes, mas tem pacientes que a área valvar é baixa, tá menor que 1, menor que 0,6, porém, quando eu vou ver o gradiente médio do paciente, está baixo. E aí eu estou diante de um quadro um pouco diferente, né? Tem uma discordância ali entre a área e o gradiente. Eu posso estar diante de um caso onde ele tem um fluxo ali pela válvula menor, um volume sistólico indexado menor que 35, e aí esse paciente, se ele tiver disfunção ventricular, uma fração de ejeção menor que 50, eu falo que é uma estenose aórtica baixo fluxo, baixo gradiente. E aí vai ter uma propedêutica específica para ele, para confirmar se de fato ela é acentuada. E tem um outro cenário também, com que o paciente ele tem o gradiente médio menor que 40, o volume sistólico dele ali é baixo, só que a fração de ejeção dele é preservada. Isso não é meio algo meio paradoxal. Inclusive, a gente chamava isso de estenose aórtica paradoxal. Também tem uma propedêutica específica, a gente vai citar depois, mas lembrar dessas variações e lembrar de que se eu tenho uma estenose aórtica importante num paciente sintomático, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, a gente está partindo aqui do nosso episódio do pressuposto que o paciente está indicado ele fazer uma abordagem da válvula aórtica. A gente definiu que é uma estenose aórtica acentuada, a gente já tirou todas as dúvidas, já fez todos os exames, e aí eu vou partir para a prótese. O próximo ponto aí eu passo a bola para o Rafa e falar como que a gente intervém nesse paciente, o que a gente tem que pensar. Boa, Thiago. Então, você citou perfeitamente. Então, a gente tem que intervir naqueles pacientes que têm estenose aórtica acentuada, que estão sintomáticos ou têm algum fator complicador. Entre eles, queda de fração de ejeção ou alterações no eco ali que demonstram uma gravidade maior da valvopatia que a gente discute ali no episódio 9. Para a gente decidir como a gente vai intervir nessa válvula, a gente tem que levar em consideração alguns fatores clínicos do nosso paciente, né? Como idade, comorbidades, né? Fazer uma avaliação do risco cirúrgico, do risco de fazer uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia grande, né? Avaliar a anatomia desse paciente, a expectativa de vida, né? Eu acho que é algo importante também para considerar. Um ponto fundamental, a preferência do paciente, né? Então, o método que é viável diante das possibilidades terapêuticas, o que o paciente pensa que seria interessante para ele é algo que a gente leva em consideração. E baseado em tudo isso, a gente sempre tem que considerar a discussão em Harting, né? Os riscos, score de riscos, né, os mais famosos, o STS e o Euroscore, são scores de risco que levam em conta variáveis clínicas e predizem a probabilidade de mortalidade e desfechos desfavoráveis no pós-operatório, então, de uma cirurgia cardíaca, né? Eles são scores validados, muito bons, e que avaliam muito bem os pacientes de alto e baixo risco, mas têm limitações, né? Eles não incluem fragilidade e alterações anatômicas, que aqui, quando a gente está falando em TAV, e até mesmo na cirurgia, né, como por exemplo a aorta em porcelana, que pode acontecer em pacientes com estenose aórtica que dificulta muito o procedimento cirúrgico, né, o Euroscore STS não leva em conta. Então, são ferramentas que a gente pode utilizar e lembrar que eles são validados em populações diferentes, né, de países diferentes. Então, é importante a gente fazer uma avaliação não só objetiva através desses scores, mas levar em conta todo o contexto clínico que o paciente se encontra, né? E nesse contexto, o Harting, a discussão com vários cardiologistas, cirurgiões e intervencionistas é fundamental. Vale a pena a gente falar que aqui a TAV ela é um método de intervenção que passou, né, de uma terapia para aqueles casos que não tinha mais nada para ser feito, né, para aqueles pacientes que tinham um risco cirúrgico
proibitivo ou de alto risco, e cada vez mais tem ganhado espaço nos pacientes de baixo risco, né? Isso foi conquistado através dos anos com grandes trabalhos, né, que demonstraram a segurança e eficácia nessas populações. Os primeiros estudos, né, o clássico Partner One, né, envolveu tantos pacientes na sua coorte B com risco cirúrgico proibitivo, né, e quanto pacientes de alto risco cirúrgico na sua coorte A, e houve então redução de mortalidade, né? Então, nesses pacientes que antes não se fazia nada, a TAV teve uma redução de mortalidade importante, né? Inclusive o NNT muito expressivo nesses pacientes de risco cirúrgico proibitivo, o NNT de 5, um dos mais baixos, né, na história da cardiologia, e demonstrando a importância da TAV nesse contexto, né? O Core Valve também veio nesse contexto, né, envolveu pacientes de alto risco cirúrgico, demonstrou que a TAV foi superior à cirurgia, né? Depois vieram o Survive e o Partner 2, que avaliaram pacientes de risco intermediário, que não tiveram diferença no segmento de 5 anos, e o mais recente, outros trabalhos que avaliaram pacientes de baixo risco, como Partner 3, o Evolute Low Risk e o Not on Trial, que avaliaram pacientes de baixo risco, comparando com a cirurgia, né? É importante a gente citar isso, uma vez que esses pacientes, como o Marco disse, né, que tem estenose aórtica de etiologia degenerativa, são pacientes que são idosos, né? Grande maioria desses pacientes tem mais de 70 anos e grande parte desses pacientes não tinham opção terapêutica justamente por conta da idade e da comorbidade, né? Então, nesse contexto, a indicação da TAV vem ganhando muito espaço e tem se estendido principalmente para essa faixa etária de pacientes mais idosos. A nossa diretriz da SBC já traz, de 2020, já traz a TAV como classe 1A, indicação 1A, em pacientes com mais de 70 anos, né, de tanto risco cirúrgico proibitivo, alto, intermediário e baixo, né. Entretanto, ainda com menos de 70 anos, ela traz uma indicação, a TAV como 2B e a cirurgia 1A, né. Aquele paciente com mais de 70 anos de baixo risco ainda pode ser optado por uma das duas estratégias, né, pela nossa diretriz, mas isso a gente vê realmente sendo mudado com o passar do tempo, né. A atualização da ESC do ano passado, ela traz que para o paciente que tem válvula tricúspide, né, ou seja, tem uma etiologia que não é de válvula bicúspide congênita, paciente com válvula tricúspide com mais de 70 anos, a TAV já é indicação classe 1A para esse paciente, é método preferencial, né? Os outros pacientes a gente ainda pode discutir, né? Ela perde bastante ainda nos pacientes muito jovens, né, com etiologia bicúspide, ainda é uma área mais nebulosa, mas para o paciente que tem etiologia degenerativa com mais de 70 anos, a TAV é um procedimento seguro e, inclusive, se disponível, né, a gente sabe que é um procedimento que custa um pouco mais, é um método para ser realizado. Bacana, Rafa. Eu acho que você citou muito bem aí os artigos, né? O Partner é um estudo de 2010. De 2010 para cá, nesses 16 anos aí, a gente viu assim, a TAV cada vez mais ganhando espaço, né? Então começou naquele paciente que era proibitivo, o Partner 1 lá, a Cohort B, eu acho que vale a pena quem tiver curiosidade ver que foi TAV contra tratamento clínico na época, né? Era aquele paciente que não podia operar, então ele ficou em tratamento clínico. E a mortalidade em um ano foi de 50% no grupo que não teve nenhum tratamento, né? Isso prova de que aquelas curvas lá que o Braualdi tinha colocado no livro estavam certas, né? A mortalidade de fato é muito alta. E a gente viu uma expansão de modo que hoje em dia se fala muito, né, de fazer TAV mesmo em pacientes assintomáticos e sem complicadores, né? Então tem estudos aí que mostraram a superioridade da TAV, aqueles pacientes que quando a estenose aórtica está severa ali no ecocardiograma, mesmo que ele não sinta nada, muito provavelmente ele vai ter complicações. Isso que os estudos viram, então tem vários, o Early TAVR, o Recover, o Avatar, são todos estudos que estão mostrando algum benefício, então hoje já é uma indicação 2A nesses pacientes mesmo assintomáticos sem complicadores. Mas falando ainda dessas indicações, a gente não pode esquecer que ser assintomático às vezes não quer dizer que ele ainda não tem indicação, ele já tem alguns cenários, mas principalmente a gente tem que ficar de olho em complicadores. Então a gente tem que lembrar
a diretriz da ESC, recente agora, de valvopatias, trouxe algumas novidades, né, nesse sentido. Algumas coisas que a gente já acabava fazendo na prática, mas agora está sacramentado em diretriz, que são o seguinte, né? A gente lembrar daqueles pacientes assintomáticos, se tivesse disfunção ventricular, mesmo sem sintomas, já estava indicado, e se ele tivesse critérios de uma estenose crítica, que era uma velocidade de pico da válvula aórtica, que a gente media ali pelo Doppler, maior que 5, ou uma área valvar menor que 0,7, não indexada, ou um gradiente médio maior que 60, também estava indicado ali nos critérios de estenose crítica. Porém, a ESCA associou um novo fator se esse paciente tiver uma fração de ejeção menor que 55%, sem outra causa para explicar, também você pode considerar a abordagem. A velocidade de pico também é uma coisa que eles colocam. Se ela estiver aumentando maior que 0,3 ao ano, também é um fator que ela está piorando muito rapidamente. Também é uma outra coisa que entra ali como possível complicador. Lembrar também da velocidade de progressão da calcificação, que a gente pode ver pela tomografia. Teste ergométrico, que a gente acaba fazendo naqueles pacientes que são assintomáticos, às vezes a história clínica fica confusa, a gente pede um teste de esforço para ver se ele de fato é classe funcional 1. Se ele tiver queda de pico maior que 20 milímetros ali no pico do esforço, isso também é um fator complicador. E o NT-proBNP também, que é uma dosagem laboratorial no sangue, né? A gente, geralmente, isso reflete ali a distensão do miocárdio, e isso é um sinal de que esse músculo está sofrendo, isso também entra como fator complicador. Esses são critérios novos, mas a gente não pode deixar de lembrar, né, daquela avaliação naqueles pacientes que cai naquele caso que eu falei do baixo fluxo, baixo gradiente, né? Se tiver disfunção ventricular com baixo fluxo, baixo gradiente, tem que lembrar do teste do ecocardiograma com dobutamina, é mandatório, ainda está em diretriz. A gente precisa fazer para ver se essa válvula, a área valvar tá baixa por conta que o ventrículo tá fraco, né? Num cenário que eu uso dobutamina, isso pode aumentar o débito, aumentar ali a força de contração e a válvula abrir mais, e aí seria uma pseudo acentuada. E lembrar também de hoje que a gente usa cada vez mais a angiotomografia para avaliação de score de cálcio valvar. Não confundir com o score de cálcio coronariano, aqui é o cálcio que a gente mede na válvula, e isso está indicado principalmente naqueles casos de baixo fluxo, baixo gradiente, com a fração de ejeção preservada. Porque aqui não faz sentido fazer eco com dobuta, né? A fração de ejeção é boa, então a única explicação seria alterações na própria mecânica ventricular, pacientes com ventrículo mais hipertrófico. Então, nesse cenário, o score de cálcio seria muito interessante. Lembrar desses cenários, mas no final das contas tem uma estenose acentuada, o paciente ou tem sintomas ou não tem sintomas, mas tem alguma coisa dessas, a gente vai ter que discutir a abordagem para ele. Se for acima de 70 anos, TAV é recomendação 1A. Então aqui a gente fecha a indicação, né? Tá indicado a TAV. E agora como que eu faço isso? Show de bola. Tiaguinho, a gente conseguiu, né, dar um panorama geral bem bacana do TAV. E agora a gente vai para uma parte, né, um pouco mais prática ali do procedimento em si, para a gente ter essa ideia. Então, a palavra-chave aqui é planejamento, né? Não é um procedimento que a gente faz ad hoc, né, como a gente costuma falar, de pronto. Então, assim, é sempre com muita análise, com muita planejamento prévio de fato. E aqui, claro, exame físico, os exames laboratoriais, conhecer de fato o paciente ali, enfim, tudo isso faz parte, mas aqui eletrocardiograma vai ser fundamental, a gente vai abordar mais adiante, né, se o paciente tem algum bloqueio de ramo, se tem algum bloqueio atrioventricular, alguma alteração eletrocardiográfica, que isso vai ter importância lá na frente, mas o exame mais importante aqui vai ser a angiotomografia. E aqui a gente está falando da angiotomo coronária e de aorta total. É aquele exame que a gente precisa, que precisa ser feito, né, de maneira gateada com eletrocardiograma, porque todas as medidas, inclusive ali que a gente vai fazer
para avaliação até mesmo do anel valvar, precisa ser feito na sístole, né? Quando ele tem um formato mais circunferencial, mais certo para a gente fazer as medidas. Precisa ser, é um exame contrastado, então a gente tem que ponderar isso, né? E vai trazer diversas informações para a gente, desde dos acessos. O exame vai começar por meio, né, do sítio de punção, então vai trazer essa avaliação para a gente. E o que a gente tem que ter em mente, né? Será que o acesso ou até mesmo o trajeto arterial desse paciente é muito tortuoso? Será que tem muito cálcio, né, que pode dificultar, pode ter um risco maior para a gente navegar a prótese, né? Ou até mesmo o diâmetro. Lembrar que para a gente levar o material, levar essa prótese, a gente usa introdutores ali no sítio de punção principal, no acesso principal, hoje em dia de 14 a 16 frentes. Isso quer dizer que, no mínimo, para a gente conseguir levar a prótese, a gente precisa de um diâmetro ali por volta ali de 4,7 a 5 milímetros no mínimo, para a gente poder fazer a TAV transfemoral, né? Então, aqui, muito importante. A questão de conhecer o anel valvar, que é a partir dele que a gente vai ter diversas medidas, seio aórtico, junção sinotubular, altura de coronária, que a gente está levando uma prótese que, dependendo de qual tipo for, ela tem um risco maior ou menor até mesmo de ocluir, né, o ósseo dessa coronária. E como a gente vem citando, são pacientes mais idosos, agora até mesmo indo para os pacientes até mais jovens, com uma possibilidade de precisarem ser submetidos a um cateterismo futuro, algum procedimento, uma angioplastia lá na frente. Então, tudo isso precisa ser pensado previamente. Então, a angiotomo vai trazer essas informações, a gente vai fazer as medidas, né? E a gente vai conseguir definir melhor qual que vai ser a melhor prótese para esse paciente. Hoje a gente tem, né, dois tipos de prótese de TAV. Então, ou são as próteses balão expansível ou aquela autoexpansível, né? E como o próprio nome diz, é aquela prótese que a gente vai levar por meio de um balão e a gente vai expandir essa prótese na região, ou a autoexpansível, que como o próprio nome diz, né, ela vai se expandindo até depois do procedimento, ela tem um grau de... ela vai se acomodando melhor, ela tem um grau de autoexpansibilidade, né? E a angiotomo vai ser fundamental para tudo isso, para a gente ter uma melhor decisão de qual prótese, saber o sítio de punção, como a gente vai navegar com a prótese pelo pertuito arterial, enfim, vai ser o exame chave para o planejamento da TAV. Boa, Marcão. E só para ressaltar o quão importante é isso, né? Foi justamente esse planejamento mais detalhado através da angiotomo que possibilitou a TAV ter resultados tão bons, inclusive cada vez melhores, né? Inicialmente a gente tinha essa dificuldade, né? Até o método de implante da prótese nem sempre era femoral, né? Tinha um implante apical ou por acessos vasculares alternativos. E a gente sabe que o femoral é o método mais seguro, é o método que inclusive foi estudado nesses trabalhos que demonstraram tanto segurança quanto eficácia, né? Preferencial, é o método preferencial para a gente ser feito. E isso, para a gente conseguir fazer isso com segurança, a gente precisa de uma boa angiotomo, como você bem disse, né? O procedimento em si, né? Então, trazendo um pouquinho ali do que a gente encontra em sala, né? O procedimento, o paciente vai ser submetido a um procedimento sob sedação, né? Em alguns casos a gente pode fazer, inclusive com uma sedação leve, sem necessidade de intubação, sem necessidade de anestesia geral. A gente reserva para anestesia geral, intubação para casos mais graves. O acesso, então, preferencial, sempre o acesso preferencial é femoral, o angiotomo vai guiar a gente, inclusive o sítio, né, o local exato de punção, para fugir de cálcio. Cálcio sempre está associado, né, punção ali em cima do cálcio, sempre mais uma dificuldade hemostática depois. É importante, então, a gente fazer esse mapeamento com a tomografia, né? A gente sabe se
há tortuosidade ou se há cálcio que impossibilita a gente navegar a prótese, né? Isso muitas vezes faz a gente, inclusive, optar por acessos alternativos, né? Que não são tão bons quanto o femoral, mas a gente pode, com o auxílio ali dos nossos colegas da cirurgia vascular, realizar a TAV através do acesso transcarotídeo, né? Através da dissecção ali da carótida, de artéria axilar, artéria subclave, são alternativas para esse procedimento, né? Nós sempre funcionamos 2 acessos, né? Acessos arteriais, no caso, um acesso para a gente realmente passar o sistema de entrega da prótese, que é esse acesso mais calibroso que você citou. A gente funciona também um acesso acessório, que vai servir para a gente levar um catéter pigtail, que a gente vai posicionar ele no seio coronariano, para justamente demonstrar para a gente a altura, né, do anel da válvula aórtica. Além disso, o catéter pigtail nos ajuda a fazer injeções, fazer a ortografia para guiar as projeções e mesmo a liberação do dispositivo, né? Esse acesso secundário pode ser femoral também, a femoral contralateral, a nossa prótese, ou até mesmo acessos radiais, né, que normalmente são associados a menor complicações vasculares. Sempre na TAV a gente precisa de um marca-passo, né? O marca-passo é justamente para a gente aumentar a frequência do coração e induzir como se fosse uma taquicardia ventricular, né? Com isso, com essa frequência cardíaca do coração bem alta, induzida pelo marca-passo, a gente consegue que o fluxo pela válvula aórtica esteja reduzido no momento que a gente está realizando o implante da prótese, ou até mesmo uma pré ou pós-dilatação que a gente pode fazer com um balão, né? Esse marca-passo, ele pode ser, se o paciente já tem marca-passo, a gente pode só programar o dispositivo, né, e fazer esse aumento da frequência cardíaca. Se o paciente não tem marca-passo, a gente pode puncionar um acesso venoso, normalmente jugular ou femoral, e impactar ali no ventrículo direito um marca-passo temporário, né, provisório, para ajudar a gente nesse procedimento, ou até mesmo fazer essa estimulação pelo próprio fio, o fio que a gente deixa na cavidade ventricular, né, a gente utiliza o fio Confida, o Landerquist, o Safari, e esse próprio fio a gente pode estimular o ventrículo e fazer esse aumento da frequência cardíaca, né? Então, são alternativas, mas a gente precisa realmente desse aumento da frequência cardíaca para a gente reduzir esse fluxo durante a liberação da prótese, durante a manipulação ali da válvula, para evitar que ocorra embolizações, enfim, e atrapalhe o nosso procedimento. Depois que vocês falaram tudo isso, galera, falar de complicação fica fácil. Por quê? Todas as complicações, elas estão interligadas com esses processos que vocês citaram que envolvem todo o procedimento, principalmente da parte lá de planejamento. Então, se eu planejo bem, se eu escolho um bom sítio de acesso, se eu escolho uma prótese adequada, com dimensões adequadas, eu vou minimizar muito a minha taxa de complicações associadas aí à prótese. Só para citar, e aí fazer um link com o que vocês falaram, né? A gente tem complicações relacionadas ali à própria prótese, né? E essas complicações estão muito ligadas à escolha da prótese, do tamanho, né? Apesar de ter a prótese balão expansiva e autoexpansiva, essas próteses elas têm tamanhos diferentes que eu tenho que escolher de acordo com o tamanho ali do meu anel aórtico, o tamanho dos folhetos, o grau de calcificação, tudo isso influencia na escolha da prótese. Se eu, eventualmente, escolher uma prótese menor do que deveria, essa prótese vai ficar meio solta ali, ela tem risco de ter uma embolização. Fora isso, ela tem risco, às vezes, de ficar um vazamento em volta da válvula, ali, ela não ficar
muito bem aposta ali nos folhetos nativos, e aí eu posso ter um leak para valvar. Ao contrário, se eu escolher uma prótese muito grande, na hora que eu vou liberar essa prótese, que eu vou dilatar, naqueles casos da balão expansível, eu posso ter uma ruptura do anel aórtico e isso levar a consequências catastróficas. Então, escolher bem a prótese vai evitar com que eu tenha esse tipo de complicação. Uma outra coisa que acontece também, a via de saída ali do ventrículo esquerdo, que é aonde fica, né, a válvula aórtica, que é aonde a gente coloca a prótese, ela está muito próxima ali do sistema de condução, do feixe de His. E acaba ali, mecanicamente mesmo, a prótese ela pode comprimir essa região do feixe de His, e a gente tem algumas fibras ali que são predestinadas a formar o ramo esquerdo. E essa compressão mecânica pode levar a um bloqueio de ramo esquerdo. Por isso que é muito importante eu fazer um eletro antes do procedimento. Para mim, antever uma possível complicação. Veja bem, se no eletro antes o paciente já tinha um bloqueio de ramo direito, se ele bloquear o ramo esquerdo durante a TAV, ele vai fazer um bloqueio atrioventricular total, e se ele não tiver marca-passo, possivelmente ele vai evoluir com a necessidade de um após o procedimento. Então, mas o BRD contraindica a TAV? Não, não contraindica, só que eu tenho que estar ciente de que esse paciente pode evoluir com BAVT. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que ficar de olho. Mesmo no paciente que não tem um bloqueio de ramo direito, ele pode evoluir para o BAVT também. Então, a gente tem que falar, né, do segmento. Esses pacientes têm que ficar numa vigilância ali eletrocardiográfica, especialmente nas primeiras 24 horas, para ver se vai fazer algum distúrbio ou não de condução. Então, olhar o eletro antes e após é obrigatório, para a gente ficar de olho nisso. A prótese balão expansível e autoexpansível, as duas podem fazer, apesar de que a autoexpansível tem um risco maior, porque ela aumenta um pouquinho, ela dilata um pouquinho, mesmo após o término do procedimento. Então, por isso que você não pode tirar o paciente da sala e esquecer que tem que ficar monitorizado de olho no eletro. Outras complicações aí que a gente tem que falar são as complicações vasculares, talvez aí uma das mais comuns, né? Aqui a escolha do acesso é muito importante, né? O acesso femoral é o de escolha. Geralmente, quando o acesso femoral é bom, a taxa de complicação é menor, é um sítio mais fácil de ter compressão e de ter abordagens. A gente acaba usando dispositivos de fechamento, né? O sistema de entrega da prótese ali, a gente usa introdutores, geralmente, na maioria são de 14 frente, então são introdutores muito grandes, então só a compressão não vai fechar esse vaso. Então eu preciso de dispositivos, a gente usa atualmente aí, né, o ProGlide, que é dar um ponto ali no local de acesso, no local de entrada desse introdutor, para tentar minimizar essas complicações vasculares. Mesmo assim, existe risco. O próprio dispositivo tem alguns riscos associados, então esse paciente tem que ficar em vigilância ali depois do procedimento para sangramento no sítio de punção. Os acessos alternativos, quando são necessários, a taxa de complicações é muito maior, especialmente ali acessos transapicais, né? A taxa de conversão para cirurgia aberta é muito grande, então é o acesso mais complicado. E os outros acessos transcarotídeos também aumenta a taxa, apesar da vascular estar junto, aumenta a taxa de complicação. E uma delas, do acesso transcarotídeo, é o AVC, que por si só já é uma complicação da TAV, né? A gente está manipulando válvula aórtica, que geralmente é muito calcificada, às vezes a gente tem que fazer pré-dilatação, e tudo isso pode soltar êmbolos de cálcio ali durante o procedimento, e esse paciente tem um AVC. Então, ele também tem que ficar monitorizado da parte do ponto de vista neurológico também, ali após o procedimento, porque é uma coisa que pode acontecer. Existem alguns estudos que testaram usar dispositivos de proteção, no final das contas, assim, isso não teve desfecho clínico, né? De rotina a gente não usa, mas a vigilância é o principal. Lembrar que a TAV é um procedimento ali de hemodinâmica, a gente adora contraste iodado e a gente não gosta muito dos rins dos pacientes, né? Então a gente acaba gerando ali lesão renal aguda, é uma coisa que a gente tem que lembrar. Esses pacientes, no geral, já têm DRC, são pacientes mais idosos, né? Então, uma coisa que a gente não pode esquecer.
falando ali do marca-passo que a gente tem que usar. Às vezes a gente passa um marca-passo ali transvenoso, provisório, ele fica ali no ventrículo direito, tem um risco de ter complicação, de ter perfuração do VD, então sempre lembrar ali, o ecocardiograma ele vai estar presente na sala, ele vai ajudar a gente logo após o implante da válvula para ver se tem algum leak, mas uma das funções do ecocardiograma é ver se tem tamponamento ou não, né? Casos, às vezes, de ruptura do anel, às vezes não só o marca-passo, né? Pode gerar alguma lesão ali, gerar um tamponamento, então o eco tem que estar do lado, é uma coisa que a gente sempre tem que ficar atento antes do paciente sair de sala. Uma outra coisa de complicação também que a gente falou é que se eu tiver coronárias de implantação muito baixa, às vezes na hora que eu coloco a prótese, o folheto nativo ali do paciente, ele pode ocluir a coronária. Então, a oclusão de coronária é uma outra coisa que pode acontecer. Então, por isso é importante a gente saber a anatomia do paciente. Se for uma anatomia que gera dúvida, às vezes não tão favorável, eu tenho que proteger essas coronárias. Então, aí a gente faz uma coisa meio profilática, a gente já deixa passado um fio guia e um stent ali na coronária que eu quero proteger, porque caso ela feche, eu já tô com o material lá para mim conseguir abrir ela novamente. Então, Técnica de chaminé, né? Técnica de chaminé. Então, é muito importante a gente saber essas complicações, mas a principal mensagem é que se planeje, esteja preparado para elas, para que se acaso acontecer, você agir o mais rápido possível, não é isso? Isso aí, Tiaguinho. Você falou muito bem de todas as principais complicações da TAV, né? E eu acho que essa é a principal missão ali do clínico que vai receber um paciente que acabou de fazer o procedimento, né? Então, ficar de olho, primeiro, na questão hemodinâmica, né? Ver se o paciente não tem nenhum grau de instabilidade hemodinâmica. Vigilância neurológica é fundamental, então o paciente tem que ter uma vigilância neurológica importante. Esse paciente tem um risco maior de AVC nas primeiras, principalmente 24 horas. Vigilância de ritmo, né? Ver se esse paciente não faz bloqueios atrioventriculares, se não há necessidade de realmente deixar um marca-passo em estímulo, né? E principalmente vigilância dos sítios de punções. Complicações vasculares sempre são complicações muito temidas e que precisam de abordagem rápida, né? Pensando então no paciente que vai ter alta, né, depois do nosso procedimento, a gente sempre busca uma alta precoce se o paciente estiver bem, né? O que a gente deve fazer para esse paciente que colocou uma prótese então biológica via percutânea? A gente deixa AS, deixa clopidogrel, deixa anticoagulação. O principal estudo que trouxe essa resposta foi o popular TAV, né? Nos seus dois braços, o A e o B. No A ele comparou o AS e clopidogrel, o ADAPT, né, por 3 meses contra o AS, e ele demonstrou que a monoterapia foi melhor. Sangrou menos e não foi inferior em relação a eventos trombóticos. No seu braço, na popular TAV-B, comparou a anticoagulação e clopidogrel e somente a anticoagulação naqueles pacientes que precisavam anticoagular, né? E então, nesses pacientes que têm alguma outra indicação para realmente fazer anticoagulação, apenas manter a anticoagulação sem clopidogrel é melhor. Também sangrou menos e não foi inferior em eventos trombóticos, né? Aquele paciente que colocou stent recente, que fez uma angioplastia recente, precisa ficar por DAPT por conta da angioplastia, né? Então, resumindo, né? O paciente que não tem nada, não precisa tomar anticoagulante e também não fez angioplastia recente, só AS, certo? O paciente que tem FA, por exemplo, precisa tomar seu xarelto, deixa só anticoagulação. Se o paciente colocou stent recente, teve um infarto menos de um ano ou fez uma angioplastia letiva ali nos últimos 3 meses, a gente deixa essa clopidogrel para ele, mesmo na situação da TAF. Show de bola, pessoal. Muito bom. E lembrar aqui que cada tópico desse dá um podcast, né? TAV é um procedimento que vem sendo desenvolvido a cada ano, muita evidência surgindo, muitos estudos, muitas tecnologias, né? Então a gente ainda está caminhando muito no sentido de desenvolver cada vez mais esse procedimento. Ainda existem, né, algumas questões
assim, em aberto, por assim dizer, né? A gente ainda está buscando maior tempo, entender melhor qual que é a durabilidade de fato das próteses, em relação à reintervenção, cada vez mais, né, a possibilidade de precisar realizar um TAV em TAV, a gente já viu isso, e cada vez mais vai ser mais comum. E agora, em pacientes jovens, né, pacientes com insuficiência aórtica pura, estão sendo desenvolvidas próteses dedicadas para esse cenário, né, e outras anatomias desafiadoras, como a válvula bicúspide, pacientes reumáticos, até quem sabe aí no futuro a gente tenha mais estudos que possam agregar mais, aglutinar mais esses pacientes, né? Então, outra questão, esses pacientes, na sua vasta maioria, têm uma DAC conjuntamente, né? São pacientes mais idosos. E aí, aquela questão de será que a gente trata antes? Será que a gente trata depois? A gente vem tendo mais estudos em relação a isso, mas ainda tem uma área cinzenta, né? Por mais que até a diretriz mais atual aí da ESC traga uma indicação 2B aí para lesão, para tratar lesão obstrutiva acentuada maior do que 70% de vasos proximais antes do procedimento. Mas, claro, isso vai depender muito do seu contexto, do seu serviço e principalmente do paciente, né? As condições clínicas. Então, ainda tem muita coisa para a gente caminhar, para a gente aprender e botar em prática em relação ao TAV, né? Muitos desafios aí pela frente, mas com certeza é uma terapia que já é realidade, né? E acho que deu para a gente falar bastante coisa. Vamos para aquele momento então, pessoal? Show, Bora Marcão. Vamos lá. pro vamos bate-bola. Bora lá então. Rafa, vou começar aqui com você. Quando indicar TAV? Bom, Marcão, hoje em dia, para aqueles pacientes com estenose aórtica importante sintomática ou com complicadores, né, que é de etiologia degenerativa com mais de 70 anos, a indicação de TAV, né? Tiago, exames pré-TAV, quais eu tenho que fazer obrigatoriamente? Rafa, ecocardiograma para confirmar se de fato é uma estenose aórtica acentuada, então a gente precisa fazer. Eletrocardiograma para me programar, principalmente aí do risco de precisar de marcar massa pós-procedimento. E angiotomografia. E aqui é angiotomografia de coronárias e angiotomografia de aorta total. Não para ver só a válvula, mas também para ver sítio de acesso. Falando em sítio de acesso, Marcão, eu quero fazer uma TAV. Qual que é o acesso de escolha? Aqui não tem conversa, né, Thiago? A TAV transfemoral é a que tem mais evidências, os melhores resultados e que a gente mais faz na prática. Existe sim, em alguns casos a gente pode fazer os acessos alternativos, né? Transcarotídeo, subclávio, tem até em alguns procedimentos aí TAV axilar, mas o que de fato tem mais evidência e para se realizar no dia a dia é a TAV transfemoral. Rafa, quais são os cuidados imediatos que eu tenho que ter após um procedimento de TAV? Boa, então esse paciente tem que ficar monitorizado, a gente tem que avaliar condições hemodinâmicas, avaliar o nível neurológico, se há novos déficits, avaliar o eletrocardiograma, então manter esse paciente monitorizado e sempre tomar cuidado com o sítio de punções. Tiago, e afinal, terapia antitrombótica para TAV, o que eu deixo depois que fez o procedimento? O bom e velho amigo do cardiologista, ácido acetil salicílico. 100 miligramas resolve todos os seus problemas, Rafa. Lembrar que, se o paciente fez uma angioplastia, ele tem que ficar com dupla, e aí vai entrar ali o clopidogrel, o prasugrel, ticagrelor. E se ele tiver alguma indicação de anticoagulação, aí não é pela TAV, ele tem uma FA ou algum outro motivo, você vai deixar o anticoagulante, se ele tiver indicação. Mas puramente pela TAV, só a S.
Muito bem. Agora eu quero lembrar uma coisa, hein? Lá no começo, o Rafa fez um desafio, um negócio difícil. Eu falei de complicação, mas não tinha nenhuma daquelas eu falei lá, hein? E aquele paciente, Rafa, o que você conta pra gente? Boa, Thiago. Esse caso é um caso um pouco mais raro, na verdade, né? Não é algo que a gente vê felizmente, né? Então, só lembrando o nosso ouvinte, aquele paciente que tinha uma estenose aórtica, um VE bem hipertrófico, chocou depois de colocar a prótese, mas que não tinha dissecção, não tinha tamponamento, não tinha sangramento, não tinha oclusão de coronário. O que está acontecendo com esse cara, né? Provavelmente a gente está diante de um ventrículo suicida, né? É uma entidade que acontece porque o paciente que tem uma estenose aórtica, né, ele tem uma obstrução à via de saída, né, tem uma pós-carga muito elevada, e quando a gente coloca a nossa prótese, a gente está resolvendo esse problema, né, a gente diminui essa pós-carga, mas o ventrículo suicida, na verdade, esse ventrículo hipertrófico, ele está acostumado ali a contrair de forma intensa, né, para vencer essa pós-carga, e isso gera um colapso, né, da via de saída do ventrículo esquerdo, justamente por conta dessa contração muito vigorosa nesse caso, né? E realmente esses pacientes podem evoluir com um choque cardiogênico, um quadro muito grave, né? Vale a pena lembrar aqui que hidratação é importante, né? Nesse caso, para a gente tentar aumentar um pouquinho o tamanho da cavidade, né? E é sempre um caso um pouco mais delicado, né? Felizmente não é um caso que a gente vê todos os dias aí. Show de bola, hein, meus amigos? Muito bom, muito enriquecedor esse episódio, hein? Muito bom. E tem abraço, Marco? Com certeza, né? Então, só relembrar aí, agradecer o pessoal, lembrar a todos vocês de curtir e seguir o SupraCast em todos os buscadores, no Instagram. E, claro, mandar um abraço para a galera, né? Aqui o meu abraço vai ser para o pessoal que está lá no ECG Dominado, né? Vou mandar um abraço para Valesca Bergamin. E vocês, pessoal? Marcão, eu vou mandar um abraço para Rafaela Galvão, que também está lá no curso ECG Dominado. Um abraço. Eu vou mandar um abraço então para Maria Eduarda, que também está com a gente lá no ECG Dominado. E mandar um abraço também para o Dr. Moisés, que faz aqui no nosso serviço os procedimentos de TAV e que ensinou muito a gente aí esses tópicos que a gente discorreu aqui ao longo do episódio e pôde dividir esse conhecimento com vocês. E fica aí o recado, então, né, para todo mundo, todos convidados aí a fazer parte do ECG Dominado, para um curso voltado aí para todo mundo que tem dúvida, que está nos plantões de porta, nos plantões de emergência, e para a gente aprofundar aí no estudo do eletrocardiograma. Pessoal, muito obrigado, então. Valeu, hein, gente? Até uma próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.